Amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. A partir de agora, discutindo, debatendo, analisando o futebol e todos os esportes para você. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal e obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas e plataformas da Gazeta de Limeira. Sejam todos bem-vindos ao programa dessa noite. A Copa América chegou ao fim, o Brasil levou o título, enfrentou o Peru. O jogo não foi tão fácil como se esperava, mas enfim, aí o técnico Tite conquista aí uma excelente vitória à frente da seleção brasileira, uma conquista importante que nós vamos analisar também. Foi importante, não foi? Até que ponto os argentinos estão certos em reclamarem tanto da arbitragem, a questão dos campos também, valeu a pena essa Copa América? Daqui a pouco tem perguntas para você. Independente Internacional também jogaram nesse final de semana. Vamos analisar também tudo o que aconteceu para os times profissionais aqui da nossa cidade, aqui do nosso município. E eu, antes de soltar a perguntinha, começo por ele, o César Roberto. Temos uma convidada especial hoje no programa desta noite, será apresentada já já. Meu caro César, boa noite para você, os seus destaques. Oi, Beto, boa noite para você, para a nossa convidada, para os companheiros e para quem nos acompanha lá em casa. Olha, Beto, em relação à Copa América, eu acho que a seleção brasileira fez o que era para ser feito, né? Ganhar essa Copa América. Fez a lição de casa. Na minha opinião, foi até uma obrigação a seleção conseguir esse título. Não jogou tudo o que poderia jogar? Não. Mas eu acho que é o início de um caminho aí para o futuro, para a Copa América do ano que vem, na Argentina, na Colômbia, e também visando a Copa do Mundo de 2022. Então, para mim, nenhuma surpresa. Aliás, eu estava cravando, desde antes de começar a competição, eu entendia que a seleção, até pelo nível do futebol sul-americano, nível técnico baixo, eu acho que a seleção, estou com a Inter na cabeça, a seleção, pelo elenco que tem e por jogar em casa, tinha que ganhar e ganhou. Então, parabéns à seleção brasileira. E vamos aguardar o que é que vem pela frente agora. Quanto à reclamação da Argentina, eu acho que você se lembra aqui, o Roberto também. Eu gostaria muito que alguém mandasse o vídeo da Copa de 78 para os argentinos, para o Messi em especial, né? Que está falando muita coisa de que essa competição estava arrumada para o Brasil. Levem a eles a fita da Copa do Mundo de 78 lá na Argentina. Você lembra a entregada que o Peru deu? Ficou nítido de que a Argentina comprou a seleção peruana, né? Para quem não se lembra, o Brasil havia vencido a Polônia por 3-1. Iria para a final se o Peru não perdesse para a Argentina no jogo de semifinal por um placar menos 4-0. E o Peru abriu as pernas e a Argentina meteu 6 ou 7-0 na seleção peruana. Aí a final foi entre a Argentina e a Holanda. Então, mostrem para o Messi o que eles fizeram em 78. Aliás, tem um detalhe, um dos jogadores que participaram desse confronto disse o seguinte: houve um empate entre Brasil e Argentina. Em 78? Exatamente. Sim. E o segundo esse jogador, que eu não me lembro o nome agora, causou muita estranheza, porque houve muita comemoração por parte dos argentinos, como se tivessem vencido a partida. Exato. O que indica também que eles estavam esperando uma facilitação contra o Peru. Exatamente. Você lembra do Quiroga? Ele era o goleiro da seleção peruana, né? Ele mais 3 estavam comprados pelos argentinos. Enfim, mais uma vez, parabéns ao Brasil. Em relação à Internacional, ontem em Rio Claro, daqui a pouco também o Edmar pode comentar, ele esteve lá, a Maiara também, a nossa convidada. Ontem a Inter fez a melhor partida dessas 3 que ela fez nesse início de Copa Paulista. Jogou razoavelmente bem o primeiro tempo e jogou muito bem na segunda etapa. E olha, Beto, com sinceridade, se a Inter tivesse saído de Rio Claro ontem com uma vitória de 4 ou 5-1, não seria nenhuma surpresa, tal o número de oportunidades que a Inter criou, especialmente no segundo tempo, e fez apenas um gol. Perdia por 1-0, empatou com o gol do Chocolate. Mas a Inter criou muitas oportunidades. Então, eu acho que com o decorrer dos jogos, com os treinamentos comandados pelo técnico Edilson Santos, a tendência é a Inter crescer nessa Copa, porque tem bons jogadores. Se alguém encostar no Chocolate, ele tem que arrumar alguém para encostar nesse centroavante, que é muito bom jogador.
tem um bom posicionamento, se apresenta bem na área, dá trabalho à zaga adversária, só que tem que alguém encostar no chocolate para que os gols aconteçam naturalmente. Em linhas gerais, gostei muito da Inter ontem em Rio Claro. Então, você, torcedor, na próxima sexta-feira, já fazendo um convite, a Inter jogará às 8 horas da noite contra o Atibaia, do técnico João Valim. Sexta-feira, 8 horas da noite, Inter e Atibaia no Limeirão. Eu acho que o torcedor tem que comparecer, Beto. Aliás, valendo ingressos para o programa de hoje, os nossos agradecimentos à diretoria leonina. César, quem foi mais decisivo nessa Copa América no ataque do Brasil? Everton Cebolinha ou Gabriel Jesus? Everton Cebolinha ou Gabriel Jesus? Everton Cebolinha. Everton Cebolinha. Eu acho que sim, eu acho que sim. Pois essa vai ser a pergunta de hoje, então, para os nossos cravo Cebolinha. Você pode ligar a partir de agora, 3404-5655, 5650-5659. Quem foi mais decisivo para a equipe brasileira? Everton Cebolinha ou Gabriel Jesus? Participe da nossa enquete, valendo 5 ingressos para o próximo jogo da Internacional e também um brinde especial de Le Pinguê. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito de Le Pinguê. Aliás, Le Pinguê que está reunindo os seus clientes essa noite também para uma confraternização legal que está acontecendo lá na Avenida Piracicaba. César, então, você acha que foi o Cebolinha? Eu acho sim. Mais um destaque, ficou confirmado agora à tarde, de que o Juninho Paulista é o novo gerente de futebol da seleção brasileira, né? Vai substituir o Edu Gaspar, que deixou a seleção, juntamente com ele também o Silvinho, ex-lateral esquerdo do Corinthians. O Edu foi embora e o Juninho Paulista acabou acertando contrato agora à tarde com a CBF, Beto. Tá bom. Esses os destaques, então, do nosso Arquimedes Aparecido Tricaio, César Roberto. Hora e vez dele agora, o homem da tecnologia, Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Bem, doutor, boa noite. Boa noite para quem está em casa, boa noite para os amigos da técnica, para os amigos aqui, para a Maiara, que é a nossa convidada especial. O César pode adicionar no DVD dele, rumo à Argentina, a Copa de 86 também, né? Foi disputada no México, se não me engano. Com a mão do Maradona? Com o gol de mão do Maradona. Também. Entre outras inúmeras partidas que a Argentina se favoreceu contra o Brasil na arbitragem, né? Eu até usei uma palavra na coluna esses dias, que quando tem essa questão, né, do Brasil e da Argentina reclamar do Brasil na questão de arbitragem, a gente pode falar que é um reembolso. Porque o que tem de partida que o Brasil já foi prejudicado. Os times brasileiros, em especial, né, contra os times argentinos e a Conmebol, dificilmente a Conmebol dá um parecer aos clubes brasileiros, né? É histórico isso. Então, acho que os argentinos estão chorando demais. Inclusive, desde 95 para cá, revezam-se na conquista da Copa América o Uruguai, o Chile, 2 vezes, agora recentemente, a Colômbia, o Brasil. E a Argentina, desde 93, nada, né? Então, os comentaristas perguntando se por um acaso a Argentina está disputando a Eurocopa, porque de lá para cá a Argentina não ganhou nada, né? Então, é uma questão que é até interessante, porque o Fagner tem um título pela seleção brasileira. O Messi não tem nenhum pela seleção argentina. O Fagner não jogou nada, mas tem, né? Muito bem, doutor, daqui a pouco imagens sobre o Independente. O Galo que vive 2 extremos. Dentro de campo, um extremo positivo, né? Que enfrentou uma equipe que tem tudo para se classificar. As 2 melhores equipes que eu vi na segundona foram 15 de Jaú e Francana. Francana tem 2 bons zagueiros, uma dupla de zaga muito forte, competitiva, 3 bons atacantes que circulam ali, né? O João Vitor, que é o artilheiro da Francana, o próprio Gabriel. São jogadores que têm uma movimentação bacana ali na frente. Um lateral esquerdo também muito bom. E o Galo, diante dessas circunstâncias, conseguiu a vitória. Esse é um lado extremamente positivo. E um lado extremamente negativo é a situação financeira do Independente. Olha, para não entrar em detalhes, o Galo está passando apertadíssimo. E vai passar mais apertado ainda. Por quê? Porque, além da folha de pagamento e todo o custeio que tem dos atletas, tem também mais, no mínimo, 7 ou 5 mil reais por viagem, que é a concentração do Independente. Vai concentrar em Andradina, vai concentrar em Assis e vai concentrar em Franca. Então, é um custo a mais num curto espaço de tempo, né? E o lado que completa esse lado positivo é a torcida, né? Felizmente, doutor, olha,
Domingo, mas domingo não vai torcedor porque tem o amador, tem a feira, estacionamento, não vai. Aí muda para o sábado. Sábado não vai porque está frio, porque não sei o quê, tal. 269 pagantes no Pradão, com todo respeito ao torcedor galista, mas olha, é lamentável. Renda, 2.690. Não paga nem o time de gandulas. E como é que você vai disputar uma competição com esse valor? Então, infelizmente, o torcedor galista está devendo. Claro que tem sempre aquele que vai, prestigia, está sempre junto ali, mas a média não passa de 250. O Galo tem uma torcida muito maior, né? Então, acho que passou da hora desse torcedor ir ao campo, prestigiar e ajudar. São só R$10, só, né? Porque se é 30, fala que é muito, se é 40, fala que é muito, se é 20, fala que é muito. Então, são R$10. A diretoria faz algumas promoções, sorteia ingresso aqui, sorteia ingresso na rádio, distribui, mas é muito pouco. 2,69 é muito pouco. Perfeito. Bom, os primeiros destaques de Denis Suidedos falando também do Independente. Teve uma boa vitória, né, Denis? Não, a vitória foi espetacular. Enfrentou um time muito bom mesmo. A Francana é um time que vai brigar, não só para classificar, como depois para subir, porque chegaram mais 4 jogadores na média de 21, 22 anos. Jogadores competitivos. O Galo, por exemplo, não escreveu assim um grande atleta, com exceção de um zagueiro, né, que passou por vários times e chegou. Mas a questão financeira do Galo preocupa. Muito bem. Seguimos então, lembrando a enquete de hoje, quem foi mais decisivo na Copa América, na conquista do Brasil, Everton Cebolinha ou Gabriel Jesus? Eu vi que o Roberto parece que não concordou com a resposta do César, eu também queria aprofundar um pouco mais esse assunto. Boa noite, Roberto, seus destaques. Boa noite, Beto, boa noite aos companheiros, a nossa convidada Maiara, a todos os nossos telespectadores. Beto, eu tenho uma outra visão do que aconteceu na Copa do Mundo, apesar desta seleção não me prender mais. Copa América, né, Roberto? Desculpa, Copa América, apesar dessa seleção não me prender mais a assistir jogos. Mas esquece lá os jogos treinos da primeira fase, que foi jogos treinos, né? O Gabriel Jesus foi fundamental contra a Argentina. Sim, eu queria lembrar. Melhor em campo, fundamental. E ontem, para mim, se ele não é expulso, ele seria também o melhor em campo. Por isso que eu disse o Everton Cebolinha e não o Gabriel Jesus. É a razão da expulsão dele ontem. Expulsão, na minha opinião, equivocada, inclusive. Só para frisar. Mas ele acabou fazendo os dois resultados, ou ajudando em muito a fazer os dois resultados, porque o que eu gostei dessa seleção, eu achei os jogadores um pouco mais desprendidos, autorizados, entre aspas, a driblar. Você vê pouco jogador driblando, né? E foi o drible do Gabriel de Jesus que acabou saindo o primeiro gol. Depois ele acabou fazendo o segundo. Então, para mim, foi o jogador fundamental aí quando das decisões. Ele que vinha do banco, o próprio Cebolinha era banco, né? E acabou conquistando a posição nos treinamentos e nos jogos. As invenções do seu Tite ficaram por meio do caminho aí, David Neres e companhia limitada. Beto, mas no sábado saiu num blog aí uma reportagem de um repórter bastante conceituado com relação dos problemas que teve na Copa do Mundo da Rússia. E eu fiquei abismado de saber. Eu até então não sabia do que aconteceu lá. Uma total falta de comando. Total falta de comando. Dentro e fora de campo, né? Lá, aquele coronel Nunes lá disse que montaram um aparato só para ele não fazer besteira. Então tinha um staff para onde que ele fosse, não deixar ele falar, não deixar ele fazer absolutamente nada, porque ele só fazia porcaria. O Edu Gaspar foi, há 2 anos atrás, foi lá, escolheu o melhor hotel, a melhor concentração, os melhores campos lá para o Brasil treinar. Quando lá chegou, não tinha a sala de fisioterapia, não tinha sala de musculação, não tinha absolutamente nada terminado. A suíte a suíte presidencial lá, parece que tinha mais que uma, acabou virando sala de fisioterapia, uma série de coisas, absolutamente nada, só transtornos.
Aí alugaram um prédio vizinho ao da concentração do Brasil para ficar os familiares. Aí já viu, né? A facilidade, a acessibilidade, aí virou uma baderna. Familiares ligando, assim, os jogadores entrando em campo, familiares ligando que não tinham ingresso ainda para entrar em campo. A irmã do Neymar acabou caindo no jogo com a Costa Rica, quebrou o braço, e ela foi atendida pelo médico da seleção brasileira. Houve uma briga entre familiares e a própria comissão técnica da seleção brasileira, porque o zagueiro, o Marquinhos, estava muito bem, estava muito melhor que o Thiago Silva. Elementos da comissão técnica também achavam isso, mas o seu Tite bancou o Thiago Silva. Então, totalmente diferente do que o Tite prega. Então, disse que teve briga nos bastidores de familiares do Marquinhos com comissão técnica, e a própria comissão técnica via que o Marquinhos estava melhor no momento do que o Thiago Silva. O próprio departamento de fisioterapia, fisiologia lá, estava reclamando que os treinos estavam muito puxados, que os jogadores, 99% ou 100% dos jogadores, era final de temporada por causa do campeonato europeu. Sem dúvida. E eles querendo tirar o máximo do jogador, então houve também uma discussão. Então, o Edu Gaspar foi assim, uma figura praticamente neutra, e o seu Tite muito mais ainda. Quando voltou da Rússia, a CBF, o Edu já era persona não grata na CBF. E a CBF queria a demissão do Edu Gaspar, e o seu Tite não deixou, o seu Tite bancou. Bancou mais uma vez a família Tite lá, não deixou ele sair. Aliás, em cima dele, Roberto, você deve se lembrar também, ele puxou muito a brasa para a sardinha do próprio Neymar, né? Ele sempre fez questão de proteger. Sem dúvida. Todo o staff do Neymar. Sem dúvida, né? Escondia atrás, né? Escondia. E quando veio essa proposta do Arsenal, foi um alívio para todo mundo. Alívio para a CBF, alívio para o Tite, alívio para todo mundo, para o Edu Gaspar seguir sua vida e abrir um espaço para uma outra pessoa que agora o César acabou de falar, que é o Juninho Paulista, que para mim é outro jogador que está indo lá para ser manipulado, né? Eles não pegam um jogador que tem uma personalidade forte ou alguma coisa que possa melhorar o futebol. Então, uma coisa ficou bastante... Eu tenho comigo duas coisas no futebol que até agora são inexplicáveis para mim, né? Aquele incidente com o Ronaldo e o Felipão, quando ganhou a Copa do Mundo, falou que nunca mais ele queria saber de seleção brasileira e tal, que jamais ele pegaria a seleção, porque ele estava por cima da carne seca, né? Ganhou a Copa do Mundo, quer dizer, podia fazer mais 1 ou 2 anos lá, mas não quis saber absolutamente nada e foi mandado. Então, talvez aqui estejam algumas das respostas do Felipão, né? Da pressão do Felipão ter que segurar toda essa gente no seu comando, no seu olho. Talvez uma das respostas esteja aí. Mas com relação a Felipão, César, você que gosta de Corujá muito nas emissoras também, eu vi uma entrevista do Alexandre Galo nesse final de semana, chegou a ouvir? Não. É interessante, o Galo era um dos coordenadores técnicos das categorias de base, né? E foi auxiliar também na Copa de 2014 aqui no Brasil, e ele revelou um detalhe interessante, que o Felipão tinha os seus olheiros, né, evidentemente, e o Galo era um deles na Copa do Brasil, muito honrado e tal. Ele, com muito cuidado, ele disse o seguinte: no jogo contra a Alemanha, no fatídico 7-1, as informações dos olheiros da seleção brasileira revelavam que a Alemanha tinha um sistema defensivo muito forte, muito compactado, mas mais importante que o sistema defensivo da Alemanha, meu caro Roberto e amigos, era o meio-campo. Então, a sugestão do staff do Felipão foi para que ele entrasse com 4 volantes, para justamente congestionar o setor de meio-campo, aumentando as chances do Brasil nos contra-ataques. E aí ele falou: lógico que a decisão não é nossa, a decisão é soberana, ela é do treinador,
E aí o Filipão acabou entrando só com 2 volantes e o outro menino lá que eu não me lembro o nome. Bernard. Foi onde, na minha opinião, o Filipão errou. Ele apostou no Bernard. Sim, mas o detalhe não foi só na aposta do Bernard. O estilo de jogo foi indicado para ele, Roberto, você que conhece muito bem o meio-campo, a congestionar com 4 jogadores, e aí o Felipão abriu mão disso. Além da Alemanha na época ter um timaço, tinha um tal de Schweinsteiger, né? Jogava naquele meio de campo, que tomava conta do meio de campo. Alguém de nome, alguém de peso, precisava encostar nesse jogador, porque esse jogador era praticamente o articulador de todo o time, né, ou de uma boa parte do time. Mas o Filipão não veio. Mas, Beto, isso aí foi um fato que aconteceu. Eu disse no programa anterior aqui, lá do jogo do Peru, que o Brasil ganhou de 6, eu falei, se tiver mais 9 jogos do Peru, não vai ser mais isso. Sim. Porque aconteceu. Tomou 1-0, depois o goleiro faz aquela lambança e tal. Sim. Muito difícil as coisas acontecerem. Tanto é que o segundo jogo, você vê a dificuldade que foi. E falando em Peru, né, só por último, a gente vê o Ricardo Gareca, né? Agora todo mundo fica questionando o que aconteceu no Palmeiras, que ele acabou ficando 2 meses e meio e acabou tendo 33% de aproveitamento. E as pessoas falam que foi o tempo, né, até ele colocar as suas ideias em prática. Ele saiu do Palmeiras e foi para o Peru. Peru, depois de 36 anos, que não ia à Copa do Mundo, ele conseguiu classificar o Peru para a Copa do Mundo. E agora, na Copa América, chegou às finais com seus meio cambaleando, mas acabou chegando. Do Peru, doutor, a seleção Edu Gaspar, antes de ir para o Arsenal, confirmou 2 amistosos para a seleção brasileira em setembro. Dia 6 de setembro, às 10h30, Brasil e Colômbia, em Miami. Jogo em Miami. E no mesmo local, dia 10 de setembro, Peru e Brasil. Então, o Brasil vai enfrentar a Colômbia amistosamente em setembro e... Mas jogou 2 vezes. 4 dias depois... Peru. Não, Beto, é uma empresa... Miami, né? Eu não sei, a gente sabe. Por que a seleção joga tanto em Miami, né? É uma empresa que comprou os amistosos. É uma empresa que foi lá na CBF e falou assim, eu dou 5 milhões para 2 jogos. Tá bom, pagou 5 milhões para a CBF, ela põe o jogo quando ela quer para ela fazer 10, 15, 20. Agora, quem são os donos dessas empresas? Entendeu? Dessa empresa, né? É isso aí. Tá bom. Mais algum destaque, Roberto? Por enquanto. Não, só isso por enquanto. Muito obrigado. Esse Roberto Martins, nosso comentarista, olha, a vez dele agora é Edmar Ferreira, que está aqui do meu lado. Boa noite, meu amigo. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Boa noite, Maiara. Que prazer vê-la de novo. Ô, doutor, no momento em que o Roberto falava do Schweinsteiger, eu lembrava do Thomas Müller. E o Kina, na hora, mandou para mim, olha, a peça-chave da Alemanha naquela Copa do Mundo era o Thomas Müller. Mas o Schweinsteiger, né, jogou demais no meio-campo da Alemanha, né? E eu estava vendo, né, muita gente pedindo Guardiola como técnico da seleção. E todo mundo critica o Fernandinho, né? Desde a Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para a Bélgica, todo mundo fala do Fernandinho. E se o Guardiola for o técnico da seleção, o capitão do Brasil vai ser o Fernandinho, que é o jogador dele no Manchester City, né? Então é bom pensar direito. Sobre o Juninho Paulista na seleção, algo me veio à cabeça. O jogador mais experiente do Ituano, cujo Juninho Paulista é o grande comandante, é o Correia. Por que não o Juninho não convidar o Correia para o substituir no Ituano, dar uma gerência para ele? Claro que o Correia tem muito futebol ainda pela frente, está jogando bem, o Ituano foi bem na Série D do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Correia poderia assumir essa função do Juninho Paulista, caso o convite seja feito, né, doutor? Sobre os times locais, Gabriel Ramalho marcou o gol do Independente, Chocolate marcou o gol da Inter, e os dois tiveram 2 gols anulados injustamente. O Chocolate fez um gol legítimo, mal anulado em Rio Claro. E o Gabriel Ramalho também, na minha opinião, fez um gol legal contra a Francana, um gol de cabeça, o jogo estava 0-0, que o árbitro acabou também anulando. Sobre a Inter, né, doutor? 9 oportunidades perdidas, né? Daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos, e o Edilson Santos acabou cobrando uma melhor pontaria da Internacional, porque não pode perder tanto gol como a Inter perdeu em Rio Claro. Se a Inter tivesse goleado o Rio Claro, seria um resultado normal, pelo que o Leão acabou criando. O Rafael Pim fez uma defesa em todo o jogo, foi no chute do Boré, lateral que foi da Portuguesa Santista, mas no mais foi um mero observador na partida. E sexta é o duelo da cria contra o criador, né? João Valim contra Edilson Santos, o técnico contra o auxiliar. E o Edilson, 3 jogos na Inter de invencibilidade, 2 empates e 1 vitória.
Eu até foi tema da minha coluna Pimba na Gazeta de Limeira, que o torcedor da Inter tem que aplaudir o João Valim. Tem que aplaudir, porque o que o João Valim fez pela Inter é salvando o Leão do rebaixamento em 2016, levando a Inter para a Série A2 em 2017, fazendo com que a Inter disputasse uma Copa do Brasil pela primeira vez com o vice da Copa Paulista e comandando a Inter mais de 100 jogos, sendo o segundo treinador que mais comandou o Leão na história. Então eu acho que ele tem que ser muito bem tratado. Afinal de contas, é um jogo de Copa Paulista, não é um jogo que vale acesso, que seja um jogo decisivo. Não, os dois times lideram. Inter, Atibaia e 15 de Piracicaba lideram o grupo 2. Mas o João Valim tem que ser muito bem tratado. E até escrevi. Espero que o João Valim não erra, né? Não erre o banco de reservas e também o vestiário, que aconteceu com o Piá. O Piá foi contratado pelo Corinthians. No primeiro jogo dele contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, terminou o jogo, ele partiu para o vestiário da Ponte. Aí todo mundo, Piá, o vestiário do Corinthians é do outro lado. Então pode ser que aconteça com o João Valim. E sobre o Independente, doutor, grande vitória do Galo, 1-0. E o Galo conquistou a 4ª vitória seguida no Pradão. Tinha vencido o Brasílis, ganhou do União Barbarense de goleada, bateu o Rio Branco por 2-0 e agora a Francana por 1-0. Fiz hoje uma pesquisa, a última vez que o Galo ganhou 4 partidas seguidas no Pradão foi em 2006, ou seja, há 13 anos. E o Edson Mariano era o técnico do Independente. Então, 13 anos, nem o Álvaro Gaia conseguiu ganhar 4 partidas seguidas no Pradão. Então, o Edson Mariano foi o último técnico que conseguiu esse feito. Nem mesmo o Parraga, em 2011, naquela campanha brilhante que o Independente fez com o título do Campeonato Paulista, mas naquela ocasião, muitos jogos foram no Limeirão. Então, não vale. Agora, e outra, teve uma sequência também do Gaia, que ele venceu 4 partidas como mandante. Só que a 4ª partida foi em Araras. Foi na Copa Paulista contra o Botafogo. Então não conta. Tem que ser 4 no Pradão. E as 4 o Parraga conseguiu igualar o feito do Edson Mariano nessas 4 vitórias seguidas. E para fechar, doutor, parabéns a Limeira, né? Que campanha nos jogos regionais. Só entre ontem e hoje foram 5 medalhas de ouro em esportes coletivos. Limeira vai ganhar os jogos regionais. Limeira vai ser campeã dos jogos regionais. Limeira ganhou o futsal feminino, que é uma parceria da Inter com a Grespa, 3-2 em cima da Americana em Americana. Estava 2-0 para a Americana, Limeira virou para 3-2. O vôlei feminino ganhou de Santa Bárbara do Oeste, que é uma potência do vôlei, 3-0. O vôlei masculino ganhou do Renata Campinas, que joga Superliga, 3-0 para os comandados do Fabinho. O biribol, que há 10 anos não ganhava uma medalha de ouro em regionais, ganhou todos os jogos por 2-0, incluindo a final contra a Americana, que tinha conquistado o título nos últimos anos. E o xadrez feminino, ouro agora há pouco também em Americana. Quer dizer, olha, parabéns para o esporte limeirense nesses jogos regionais. Que campanha, doutor. Que beleza, parabéns mesmo. Que campanha. Parabéns mesmo, a gente sabe da dificuldade. A gente ficou impressionado, porque, doutor, o senhor que foi secretário de esporte sabe disso. O esporte coletivo rende mais pontos que o individual. Não adianta uma cidade ter 115 medalhas de ouro e nenhum título no coletivo. Então, a modalidade coletiva rende pontos preciosos. Então, com esses títulos, Limeira tem tudo para bater Americana e Campinas e fechar os jogos regionais com a conquista do ouro. Tem o futsal masculino, que pode ser ouro. Campeonato de futebol feminino, Limeira pode ser ouro. Então, olha, estou vendo com bons olhos nesta temporada a participação de Limeira. Iremos acompanhar ao longo da semana. Vamos sim. Muito bem. E agora a nossa convidada especial, a Maiara Lina Antiqueira, que também faz parte do nosso programa de esportes também, comandado pelo Denis Suidedos. Está aqui a jornalista comparecendo no programa desta noite para falar um pouquinho de esporte, um pouco de futebol, como é que ela ingressou nessa carreira. Boa noite, Maiara, seja bem-vinda no nosso programa. Boa noite, doutor, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito contente com o convite. Você lá no programa, eu percebo que você cutuca o José Antônio Encinas e é fã do César Roberto, é isso mesmo? Está no contrato para cutucar o Encinas. O Encinas. E o Roberto, ele é muito, o Cezinha, ele é muito inteligente, eu admiro muito a memória que ele tem das coisas
E não tem como discordar, né? Ele é uma enciclopédia, realmente. Além de ser um pouco, Enciclopédia viva. além de ser um pouco agressivo também, né, Maia? Ele é um pouco bravo, ele fica vermelho às vezes lá, mas faz parte, né, Cezinha? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que faz muito tempo que você acompanha o futebol, principalmente internacional. De onde surgiu essa paixão sua pelo futebol, Maiara? Eu sempre gostei muito de futebol. Eu sempre acompanhei meu pai nos jogos. Ele sempre jogou, ele é goleiro. Até hoje ele joga. E meu tio também já jogou futebol. E eu sempre gostei. Eu nasci em berço São Paulino, só que eu sou corintiana. Quando eu aprendi um pouco sobre futebol, eu entendi que o Corinthians é melhor que o São Paulo. Então eu puxei mais para o lado do Corinthians. E a Inter é um time que eu admiro muito, sempre admirei. Tenho uma admiração grande também pelo Galo. Fico feliz pela boa fase que está vivendo, mas eu tenho um pezinho na Inter, né? Fui musa da Inter em 2012, 2013, 2014. Passei a faixa, mas a faixa acabou voltando para mim por um problema de intermediação com a musa nova, então a faixa continua comigo e eu fico muito feliz de não ter passado a faixa para mais ninguém, porque eu tenho ciúme daquela faixa. Faço ideia. Então eu sempre gostei muito de futebol, sempre tive no meio e o pouco que eu entendo eu procuro aprimorar, procuro acompanhar os jogos profissionais e estaduais também. Deixa eu aproveitar a oportunidade, depois ela vai comentar, mas pode ser inquirida também no nosso programa, né? Claro, né? Afinal de contas, ela está estreando aqui na Segunda Esportiva. Antes das perguntas dos nossos companheiros, dos meus companheiros aqui, uma curiosidade, né? O Campeonato Mundial Feminino, que acabou nesse final de semana também, só que com uma diferença em relação aos anteriores, que houve assim, números estratosféricos de audiência, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Me parece que a Europa também, números bastante significativos em torno do futebol feminino, até muita gente estranhando e não sabendo explicar. Aliás, eu vi nesse final de semana, teve um campeonato de futebol feminino que foi exibido em videotape há um tempo atrás. Era um negócio assim, sabe, o último da escala, sabe, Edmar? Então, uma coisa... E agora, tudo bem, né, que a TV aberta ajudou muito nesse sentido. A seleção que não ajudou muito, que está sendo renovada, né, a nossa seleção. Você acha que vai pegar aqui no Brasil o futebol feminino agora com todas essas exigências dos clubes manterem também as suas equipes? Você acha que vai demorar muito? Qual é a sua opinião sobre o futebol feminino? Eu acho que sobre a divulgação da imagem das meninas, primeiro tem havido uma revolução muito grande em relação à introdução das mulheres em todas as áreas. Isso cresceu muito, graças a Deus. Porque a mulher, ela pode estar em todo lugar, sim. Ela é capaz, né? Sobre o futebol, eu acho que o futebol feminino tem mostrado muito mais habilidade do que alguns jogos masculinos, inclusive, né? Mais emoção. Eu estava em São Paulo, num jogo do Brasil, e todo mundo parou para ver. Todo mundo estava assistindo, e não se via isso antes. Só que toda essa divulgação também eu acho que tem a ver com a facilidade que se tem hoje de expandir, né? Essa relação com o mundo online, todo mundo tá ligado o tempo inteiro, eu acho que faz sentido também. E acho que não vai demorar muito para que se torne tão grande quanto o futebol masculino. Precisa ser investido, precisa continuar sendo divulgado. No Brasil, a Globo ajudou muito, né, para que isso acontecesse. A Globo deu muita divulgação para isso, a Band também. Acho que tem que continuar, tem que ser investido, especialmente nos times de base feminino, para que se descubram novas Martas, novas Formigas, porque essas já estão novas ainda para aposentadoria, mas vai chegar um ponto que não dá mais, assim como os jogadores masculinos também. E precisam ser descobertas novas jogadoras, né? Foi feita uma peneira em São Paulo, muitas meninas compareceram, sub-17, e tem que sim ser visto, ser investido no futebol feminino e tem que olhar essas categorias de base para descobrir novos talentos. Ela está falando da Marta, eu me lembro agora, meteram uma bola para a Marta no finalzinho da prorrogação do jogo contra a França. Você lembra? Eu não sei se você
viu esse lance de mas no finalzinho, faltando uns 5 minutos para terminar, 4 minutos também, tem uma bola na ponta esquerda, ela foi e buscou. Ela pegou a bola impressionante, né? No finalzinho da prorrogação e depois... Ela se dedica muito e ela cobrou todas as meninas que não se dedicaram como ela, né? Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção, Edmar, fica aberto para você fazer a primeira pergunta? A Milene Domingos, né, a ex-mulher do... Cuja entrevista nos deu a Gazeta de Limeira? Sim. Lembra quando ela deu uma entrevista? Verdade, uma das primeiras que eu fiz foi com a Milene Domingues. Verdade. Mas ela, entre as observações, uma também me chamou a atenção pelo seguinte, ela falou, olha, mas também temos que ver que alguns jogos são colocados em horários completamente inapropriados. Né? 1 da tarde. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, não sei o que. Então é difícil do público comparecer também nesses horários, né? Aí fica complicado, né, Edmar? Com certeza. Mas fica aí. Opa, eu tenho uma pergunta assim, porque... me vem na cabeça a Inter na Série 1 do Campeonato Paulista e a Maiara continua sendo a musa do Leão. Eu lhe pergunto, na Série 1 tu vai ser exigida. Você vai ter que estar nos jogos, com a faixa, você vai concorrer, porque no Paulistão tem a eleição da Miss Paulistão. Tem que voltar na ativa, Maiara. Quando eu entrei nesse mundo assim do futebol mais intensamente, que foi pela Inter, foi para ficar próximo mesmo do futebol. Não foi por uma questão estética, como se vê muito, que as meninas investem muito nessa questão estética para estar no meio do futebol. Então, em um determinado momento, eu precisei escolher. Ou eu continuaria me dedicando ao corpo, ao cabelo, à beleza estética, ou eu partiria para a parte intelectual. Então, por uma questão de... Acho que existe muito preconceito da mulher no futebol, acho que todo mundo concorda, né? Uhum. Então, por alguns motivos e por uma opção, eu preferi estudar. Então, eu acho que eu vou estar, sim, mas acompanhando junto com a equipe do Denis, que eu agradeço muito por ter me feito o convite. O Denis é meu padrinho, né? Na verdade. E eu vou estar com o maior gosto do mundo. Como a musa que eu fui em 2012, mas hoje como jornalista. E você, quando se acorda todo dia, você agradece, Papai do Céu, pela beleza que te deu? Obrigada. É impressionante a beleza da Maiara, né? Além da inteligência, a beleza dela. Eu sou fã dela e faz muito tempo, ela sabe disso. É mesmo, já colocou várias fotografias dela. Tá no meu livro. No meu livro da Inter tem uma página inteira dedicada à Maiara. Eu já te agradeci e te agradeço de novo. Que é isso? É uma lembrança muito importante. Mas é muito especial. merecido. Muito merecido. Roberto, você já esteve frente a frente com ela lá nos microfones. Ela opina também, né, Roberto? Sim, eu tive por algumas vezes, vem faltando um pouco, mas já quando ela começou, ela estava realmente está de parabéns, até pelo início, né? A gente vê totalmente desinibida, né? E não adianta só isso, tem que conhecer um pouco, né? Se você não conhecer um pouco de futebol, você acaba caindo em contradição. E ela não, ela conhece bastante futebol. Muito bem, muito Obrigada, bem. Roberto. Bom, lembrando a enquete de hoje, quem foi mais... Aliás, para você, quem foi mais importante? 100% o Gabriel Jesus. 100% o Gabriel Muito, Jesus. eu concordo plenamente com o Roberto Martins. O Gabriel Jesus, o que ele não jogou na Copa do Mundo, ele jogou nessa Copa América. Jogou agora. E se ele não é expulso, ele faria 2, 3 gols no Peru. Ele estava com muita vontade de mostrar futebol. Uhum. Eu gostei muito do Gabriel Jesus nessa Copa. Eu acho que quem deu atacado em cima foi o Casagrande, né? Que acabou mexendo com o brilho dele, né? Ele não sabe da história, né? Não. No jogo antes da Argentina, o Casagrande encontrou com ele no elevador com mais alguns jogadores. E fez uma cobrança meio ríspida com ele, que estava na hora dele fazer gol para a seleção brasileira. Depois o Casagrande foi ao ar e... não, desculpe. Aí um repórter, quando acabou o jogo do... Eric Faria. O Eric Faria, né? Quando acabou o jogo da Argentina, o Eric Faria falou, olha, o Casagrande falou no ar que você ia fazer um gol, que você ia desencantar, que ele tinha desejado boa sorte para você. Ele falou, foi nada disso que ele falou. Minha mãe me deu educação suficiente para falar, não foi nada disso. E encrespou com o Casagrande no ar. Mas eu acho que foi ali que mexeu com o brilho dele. Doutor, agora, eu acho que o grande, entre aspas, né, cala-boca dessa Copa América foi o que o Daniel Alves jogou, né? Que o Daniel Alves jogou, 40 títulos, né? O jogador que... Ele tem 40 anos, é um título para cada ano, né? Não sei se 40 ou 36. Se ele voltar para o Barcelona de novo. Exato. E, para mim, outro jogador que...
há muito tempo eu já gosto do futebol dele, é do Arthur, né, volante. Meu Deus do céu, ele joga demais. Eu gosto de ver o Arthur jogando. Quem mais encheu seus olhos aí na enquete de hoje, Maiara? Cebolinha ou o Jesus? O Gabriel Jesus, ele é um jogador decisivo, né? O Cebolinha, ele veio, apareceu, ele se destacou, sim, mas ele ainda não é um jogador decisivo. Acho que falta um pouco ainda de experiência para ele se destacar tanto quanto o Gabriel Jesus. E o Alisson, que pegou muito, né? Pegou muito. Eu gostei muito da atuação dele nos jogos. Vocês não acham que o Everton Cebolinha fez com que o torcedor brasileiro esquecesse um pouco o Neymar? Né? Em matéria de drible, ele foi mais eficiente do que o Neymar, né? Se falou muito em Everton Cebolinha, é do Grêmio, é o grande destaque do futebol brasileiro atualmente, um dos destaques, né? Tá, agora deixa eu fazer então uma outra pergunta, antes que você faça a pergunta para a nossa Mara. Coloca o Everton Cebolinha para enfrentar a defesa da França, a defesa da Bélgica. Já aconteceu isso. Será que... Já aconteceu isso na Copa do Brasil com o Nanico lá, como é que ele chama lá? Aquele que o Filipão bancou no 7-1 lá. O Bernard. Bernard. Não pega na bola. Ei, César, você acha que se ele enfrentar uma seleção europeia, ele vai ter tanta facilidade como teve aqui? Não sei, Beto. Ele está começando na seleção brasileira. O Everton Não, Cebolinha ele teve personalidade é um jogador novo. Indiscutível. E não vai ficar no Brasil. Pode esperar que na próxima janela ele vai embora para o futebol europeu. Eu acho que jogando na Europa, adquirindo experiência, ele pode sim no futuro. Dizem que ele vai ser o substituto do Robin no Bayern de Munique. Agora... Que o Bayern vai pegar o Cebolinha. E hoje o Tite declarou o seguinte: na minha seleção é Neymar, Cebolinha mais 9. Agora, fazer o que o Tite fez de novo com o Gabriel Jesus, de novo, ele sacrificou o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus é jogador de área. Era o Dudu, né? Sim. Eu acho que o Dudu fazia essa função melhor que os E dois. centraliza o Gabriel Jesus e tira o Firmino. Aliás, Roberto, eu vou dizer uma coisa. Eu conversei com um torcedor nesse final de semana, assim, um papo rápido. Nós chegamos a uma dúvida cruel, né? Quer dizer, o melhor time do Brasil hoje, candidato, nem na metade do campeonato nós estamos candidatos ao título, que é o Palmeiras, e não tem um jogador na seleção brasileira. O que explica isso? Exato. Não, mas é aquele, né, aquele grupo fechado, família lá. Ele podia fazer uma média com o jogador brasileiro. O Dudu foi o melhor jogador do campeonato passado. Estava no auge agora aí, jogando muito bem. Leva um. Mas você não é só o Dudu que tem, porque o time do Palmeiras coletivamente é bom, mas individualmente que a convocação do Everton Cebolinha possa fazer que daqui para frente o Tite pense mais a fundo e leve mais jogadores que atuam aqui no Brasil? Ele é turrão. Então, ele teve duas oportunidades. A hora que o Neymar foi cortado, quem que era para trazer? Traz o Dudu, pô. O William foi bem. Ele foi buscar aí suponhamos que o Everton Cebolinha seja negociado depois de amanhã. Aí o Tite vai convocar o Everton Cebolinha. Você vai meter o pau no Tite? Porque ele está trazendo um estrangeiro? É o que acontece no futebol brasileiro. Não tem como você exigir que o Tite convoque jogador que atua no Brasil. Os bons vão embora e tem que retornar para o Brasil. Não tem o que fazer. Eu gostaria muito de ver uma zaga na Copa América do ano que vem, Jeromel e Dedé. Um de um lado e outro do outro lado da defesa. Jeromel e Dedé. Eu duvido que o Brasil tome gol facilmente. Doutor, é difícil comparar a qualidade de futebol. Concordo com o Edmar. Tá bom, traz o Dudu. Aí você vai tirar quem? O David Neres foi a sensação da Liga dos Campeões com o Ajax. Jogador que arrebentou, inclusive, na eliminação do Real Madrid. O David Neres tem o quádruplo de gols do Dudu. O David Neres pelo Ajax, o Dudu pelo Palmeiras. Aí você vai falar no Firmino, campeão da Liga dos Campeões. Arrebentou vários gols no campeonato inglês. Jogador decisivo, não vai convocar. O Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, na base do Palmeiras, foi um fenômeno que até hoje não se vê. 300 gols em pouquíssimos jogos, e de lá para cá só vem crescendo. Só não é titular absoluto do Manchester City, porque o Manchester tem outros jogadores competentes também. Estou falando de atacantes. Aí o Cebolinha. O Cebolinha, talvez, ele poderia optar pelo Dudu. Só que tem um detalhe, o Dudu tá bom, é um bom jogador, etc. e tal. Mas o histórico do Dudu não é melhor do que o histórico do Cebolinha. O Dudu chora,
o Dudu põe as carcinhas para cima e fica reclamando, o Dudu cava falta. Nesse campeonato brasileiro que passou, ele melhorou bastante. E no Paulistão, mais ainda. E eu acho que essa evolução do Dudu tem o dedo do Felipão. Não só do Dudu. Felipe Melo melhorou psicologicamente, o Davidson melhorou psicologicamente, porque alguém chegou para eles e disse, desse jeito não dá, ou vocês jogam ou ficam chorando com a calcinha na mão. E o Everton tem um histórico melhor, eu acho, principalmente pelas conquistas do Grêmio. Então, acho que é por isso que ele optou. Mas concordo com o César, concordo com o Roberto. Eu acho que o Cebolinha não foi só a ausência do Neymar que ele supriu. O Cebolinha foi o jogador brasileiro que joga no Brasil, que a torcida torceu. Independentemente se torce para o Corinthians, para o Cruzeiro, para o Flamengo. Se você perguntar quem foi o jogador mais querido da Copa América, foi o Cebolinha. E não é à toa porque ele joga aqui no Brasil. É porque falta essa simbiose mesmo de jogadores que jogam no Brasil. Mas é difícil. A grande nata... acho que é Martinelli, jogador do Ituano. Começou no Corinthians, 16 anos. Aí mudou para Itu. A mãe dele desmatriculou ele do Corinthians e matriculou do Ituano. Foi vendido para o Arsenal agora por quase 300 milhões de reais. 17 anos. Aí daqui a pouco esse jogador volta para a seleção brasileira, ninguém nem sabe de onde veio, porque sai muito rápido. Então é difícil competir. O mercado nacional é muito baixo. Nós vamos acompanhar. Pois não, Roberto? Roberto, o meu ponto eletrônico lá, o Bosquinho manda um grande abraço a todos. Está dizendo aqui, São Bento 1, Sport Recife 1. Já tem bola rolando. Já tem bola rodando, Série B. Então tá bom, daqui a pouco nós vamos acompanhar como foi o primeiro jogo na Praça Esportiva do Jardim Ipanema, inaugurado semana passada. Mas antes, assim, um rápido ping-pong com vocês aqui em relação ao pênalti marcado contra o Thiago, o Thiago Silva. Foi pênalti, não foi, Mayara? A gente conversou sobre isso na Educadora Esportiva. Inclusive, o Robson deu uma explicação magnífica lá. Não quero saber, com muito respeito ao Robson, nosso Romarinho, quero saber você. Eu vou no do árbitro. Para mim foi pênalti. Foi pênalti. Perfeito, perfeito. Edmar, foi? Doutor, para mim foi pênalti, mas pela regra não foi pênalti. Pela regra não foi? Então, pela regra, se você lê as modificações da regra, quando o jogador está caído com o braço para trás, a bola bate no braço, não é pênalti. Mas eu daria. Eu também achei que foi pênalti. Roberto, queria saber a sua opinião. Eu achei que foi. Achou que foi? Achou que foi também. Denis? A regra é claríssima, não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Muito bem. César? Eu também. Se eu sou árbitro, eu levo na minha mala o livrinho de regras. Eu tenho que acompanhar a regra. Então, conforme a regra determina, não foi pênalti. Aliás, essa regra foi instituída agora. Agora, recentemente. Não deram o livrinho para ele, eu acho. Bom, agora outro ping-pong para fechar, agora de você para cá. Gabriel Jesus foi expulso justamente ou injustamente? Justamente. Até porque ele tinha o amarelo. Se ele não tivesse o amarelo e tivesse feito uma falta como ele fez, ele ia receber o amarelinho, não ia? Era falta para amarelo. Como ele já tinha o amarelo, merecidamente foi expulso. Foi justa, Denis, a expulsão? Injustamente. Injusta. Inclusive, faltas igual que o Daniel fez depois, a seleção do Peru foi umas 4. Ele não deu nenhum amarelo. Para mim, foi injusta a expulsão do Gabriel. Roberto, o que você tem a dizer? Eu não assisti, Beto. Esse trecho eu não assisti. Tá. Doutor, se não tivesse sido por vingança, eu acho que a expulsão seria injusta. Mas ele devolveu a agressão que ele sofreu do jogador do Peru. Então, por essa intenção da maldade do Gabriel Jesus, expulsão. Se fosse um lance comum de disputa de bola, como teria sido, vamos supor, o Arthur dividindo com o jogador do Peru, eu diria amarelo ou nem amarelo, falta. Mas o Gabriel Jesus foi para devolver a entrada que ele tomou. Vermelho correto. Mayara? No meu ponto de vista, não foi justo. Não foi justo, foi injusta a expulsão. Foi só um jogo de corpo ali, do próprio jogo mesmo. Tá. Eu não vou perguntar do Messi, que todo mundo vai dizer que foi injusta a expulsão do Messi. Mas também, né? pergunta do pênalti do Peru. Tá bom, então vai. Contra o Peru. Contra o Peru. Não foi nada, jogo de corpo. Meteram a mão no Peru. Jogo de corpo. Não foi pênalti. Num primeiro momento tive essa Mas tudo bem, o impressão Brasil ia também. ser campeão, ia ser 2-1. Mas o Peru estava em cima. Estava bem, mesmo com o frio, estava em cima do Brasil. Mas eu acho que aquele pênalti foi muito mal marcado. Alguém acha que... Pênalti bem marcado. Bem marcado. O zagueiro, a dica da bola, até visualmente, tem uma câmera que mostra que visualmente em nenhum momento o zagueiro olhou a bola, para pelo menos tentar fingir que foi disputar. Porque o jogo de corpo é na disputa pela bola. O zagueiro deixou a disputa da bola, foi no corpo do Gabriel, pênalti, claro. Denis disse tudo. Muito pênalti. Muito pênalti. Muito pênalti. Perfeito.
Então vamos acompanhar agora como é que foi o primeiro jogo do Campeonato Amador na Praça Esportiva do Jardim Ipanema. A partida inaugural envolveu a equipe do EKF também de Salvador. Vamos ver os melhores momentos. Para a inauguração oficial, EKF e Salvador abriram os trabalhos pelo Campeonato Amador na terceira rodada, com o deputado federal Miguel Lombardi e o prefeito de Limeira, Mário Botion, com um pontapé inicial no campo do Jardim Ipanema. Com a bola rolando, aos 5, o Salvador pediu pênalti nessa jogada. No lance seguinte, Robinho bate bem, mas encontra a trave do arqueiro Bruno. Quase o primeiro do jogo. Detalhe nas imagens do repórter cinematográfico Fernando Carvalho, do estacionamento no complexo. Segundo Luiz Augusto Zanon, secretário de Esportes, são 62 vagas disponibilizadas para o público. Nessa, o goleirão bateu roupa. O Salvador pressionava e, com Felipe, sofreu falta na entrada da área. Romarinho bate no canto e inaugura o marcador no Jardim Ipanema. 1-0 Salvador. No cruzamento pela esquerda, Felipe bate com tranquilidade e marca o segundo. 2-0 Salvador. Com maior volume de jogo, o Salvador levava mais perigo. Na batida de falta, quase o terceiro. O EKF responde. Com partida movimentada, Bruno trabalhava bem. Carlinhos Loló chuta e isola. Renan domina bem, vira e bate, mas a bola vai fora. Até que no último bom momento do primeiro tempo, com Romarinho, o terceiro do Salvador. Nessa, o goleiro adversário colaborou. Nos primeiros 45 minutos, na inauguração do campo do Jardim Ipanema, Salvador 3, EKF 0. No segundo tempo, atrás do marcador, o EKF começou pressionando. Na jogada seguinte, o Salvador responde. No lance de meio de campo, com placar adverso, o EKF perde Alisson, expulso. Carneiro chuta, de longe, e acerta o travessão. Na jogada seguinte, novamente Carneiro, mas foi feliz no arremate e marca o quarto para o Salvador, não perca a conta. Salvador 4, EKF 0. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. Em dia de inauguração, gol não faltou. Carneiro recebe livre na pequena área e marca o segundo dele, o quinto do Salvador, 5-0. O EKF tentou uma, duas vezes, para marcar o primeiro com marreta. (5 a 1) no placar geral. A diferença era grande, além de ter um a menos, mas o EKF tentava, com pouco sucesso. Fim dos trabalhos no Jardim Ipanema, na inauguração do campo. Pela primeira divisão, terceira rodada do Campeonato Amador, Salvador 5, EKF 1. Sandro, o EKF é uma equipe tradicional do futebol amador, estreou um campo novo, mas não conseguiu o resultado positivo. O que faltou aí para o time hoje? Bom, verdade, nosso time muito abaixo, desentrosado, ainda tem que acertar algumas coisas. A gente está chegando agora, provavelmente ainda vai chegar mais alguns reforços aí para melhorar e levar o nome do EKF, que
pela primeira impressão, tá bem abaixo do esperado, do que foi o nosso time. Apesar da campanha irregular do ano passado, era um time consistente, até forte. Fizemos grandes jogos contra Santa Cruz, Abílio Pedro, ganhando, às vezes perdendo, e pegava times inferiores e acabava perdendo. Então, esse ano aqui a gente pretende até, quem sabe, classificar, mas esperando a chegada de alguns reforços ainda que tá para completar nosso time aí, que está bem abaixo nesse começo de campeonato. E Campo Novo, parabéns pela cidade, pelo prefeito. Uma praça esportiva é sempre muito bom. Eu também, fora daqui, sou educador físico, então é sempre bom ver isso. Pra gente eleva a profissão. Então, parabéns ao prefeito, parabéns à cidade. Romarinho, estreia Campo Novo, gramado novo e uma bela vitória, né? Fala um pouquinho sobre o resultado. Graças a Deus, né? Saiu a primeira vitória aí de Salvador, que eu pude concluir com 2 gols, o primeiro do campo aqui, e que seja a primeira de muitas vitórias aí, né? Que venha lutar ali pela classificação ali, correndo meio por fora, mas estamos... E o Salvador jogando praticamente em casa, né? Qual que é a sua avaliação do gramado? Gramado excelente, mas aqui vai ser a casa do Salvador e, se Deus quiser, vem mais vitória aí pra frente. Muito bem. Aliás, que bela praça esportiva, né, gente? Limeira ganhando. Essa praça tem história, viu, Roberto? Nossa, essa praça demorou aí um bocado de tempo para... Eu mesmo participei da costura política na época e tal, mas felizmente Limeira ganhando mais uma praça esportiva, isso é sempre bom, né, Roberto? Com certeza. É ali que deve ter um investimento do esporte. Tanto é que o Edmar falou aí os resultados, né? Os resultados da cidade de Limeira nos jogos é exatamente esse plantio que é feito com antecedência, né? Você tem que ter lugar para a prática do esporte, senão não adianta nada. Verdade. Maiara, tem um recadinho para você aqui, muito respeitoso. Maiara, você está enganado. O São Paulo sempre foi melhor que o Corinthians. Hoje os dois times se equivalem. O nosso telespectador Eliel Camilo, um abraço, Eliel, para você aí. Tá certo? Em relação ao São Paulo. É só uma questão de afinidade mesmo. A gente sabe que estão entre os 4 melhores aí, o São Paulo e o Corinthians. Boa noite, vocês têm a classificação do Campeonato dos Veteranos de Limeira? Tem, Edmar? Eu preciso pegar. Não. É que a segunda rodada apenas foi realizada no sábado, né? Então tá começo de campeonato. Jefferson Luiz da Silva. Obrigado, Jefferson, pela audiência. Um abraço para Benedito Vieira, que assiste toda semana. Neuza Georgette está mandando um abraço aí para o Benedito Vieira. Bom programa a todos. Carlos Cabela. Ô, grande Carlos Cabela acompanhando o nosso programa. Um abraço, Cabela, para você. E daqui a pouco, na hora dos abraços, aí, pessoal que está nos acompanhando pelas mídias sociais. Mas você já praticou algum esporte? Eu tentei jogar futebol, mas eu sou péssima. Ah, tentou jogar futebol? Eu sei chutar bem, mas eu sou péssima. E com essa altura, assim, o que você seria? Centroavante ou goleira? Eu jogava de lateral direito quando eu jogava. Eu treinei com o Maé. Olha, você treinou com o Maé? Tentei treinar. Poxa, mais uma que treinou com o Maé, não é possível um negócio dele, mais uma. O Maé é do tempo que o Mar Morto estava doente ainda, doutor. E ninguém sabe a idade dele, né? Aliás, o Maé que estava na inauguração desse campo aí. Foi citado pelo prefeito Mário Botião, estava lá, prestigiando. Quando foi a homenagem do Maé? Faz uns passado, 4 anos, não. Faz uns 2, 3 anos. Foi. Já faz. Foi o William da dupla Lucas e Juan, né? Que organizou junto com o Cantão. Foi no Limeira Futebol Clube, né? Onde anda o nosso delegado Osmar Cetim, que está meio sumido? O Osmar tá muito enfronhado lá em Rio Claro, com o sub-20 do Vero Clube, né? Que é de responsabilidade dele, Osmar Cetim. Então ele está mais lá do que aqui, viu, Beto? Tá certo. Bom, vamos acompanhar agora, antes do nosso intervalinho, a vitória do Independente. Finalzinho, né, deles? Suada, mas veio. Exatamente, que vitória, hein? Foi para tirar todo mundo. Tava frio, doutor. Mais um frio lá no Pradão, que o senhor não tem noção. Todo mundo encurujado na arquibancada, mas a hora que ele fez o gol, explodiu a galera. Vamos ver. Na abertura da segunda fase do Paulistão Sub-23, Independente e Francana duelaram no Pradão, agora em novo horário, sábado às 16 horas. No total, 269 galistas conferiram a partida, para uma renda de R$ 2.690. Na jogada trabalhada entre Caio e Petrúlio, na bola alçada, Lucas Soares domina e vira bem, mas a bola vai fora. Quase um golaço.
Em novo cruzamento, Eduardo cabeceia bem. Na sequência da jogada, na bola espirrada, Gustavo Gomes bate forte e a bola explode em Gustavo, ex-Galo, volante, quem fez a proteção. Nesse lance, um amarelinho caberia facilmente. No primeiro bom lance da Francana, 2 boas defesas de Felipe. Um arremate forte de Gabriel e depois, no tiro a queima-roupa de Otávio. Boas intervenções do arqueiro do Independente. Felipe se destacava, seguro em sua meta. Marcinho, lesionado, foi substituído. Em seu lugar, Gabriel Ramalho. Na saída errada de bola do Galo, quase a Francana marca. Pepe chutou para fora. Na pegada mais forte, princípio de tumulto, mas rapidamente controlado. Na boa jogada individual de Gabriel, Felipe fez boa defesa para a Francana. Em outra boa jogada de Gabriel, no cruzamento, a zaga corta. No rebote, Petrolho não aproveita. No segundo tempo, aos 2 minutos, Gabriel Ramalho vai na rede, depois do desvio na primeira trave. Mas o impedimento foi assinalado. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. A Francana responde em alto estilo aos 10 minutos. No bom levantamento galista, mais uma vez o árbitro assinalou impedimento. A Francana responde no jogo aberto com Igor Campione, ex-Galo, que pegou mal na bola. Aos 17, Parraga abandona o 3-5-2 e volta ao 4-4-2, com Igor Cursino. Aos 18, Igor Campione leva perigo. No chute cruzado, Felipe faz excelente defesa. Gabriel faz ótima jogada, passa por 2 e sofre a falta. No cruzamento, João Vitor quase abre o placar. A Francana criava boas jogadas, mas tinha volume de jogo. Bola para o mato, pois o jogo é de campeonato. Com 13 graus no Pradão e a sensação térmica de muito frio, Gabriel chuta bem de longe e Felipe pega. Aos 38, lance de perigo contra a meta de Felipe, arqueiro galista. Na jogadaça de Lucas Soares, no chute de longe, faltou pouco para o Galo abrir o placar. Nos chutes cruzados, Felipe seguia trabalhando. De tanto tentar, aos 44 da segunda etapa, a redenção galista. Na boa jogada de Igor Cursino, pela esquerda, Gabriel Ramalho sobe de cabeça, fuzila a meta de Felipe e marca o primeiro do Independente. 1-0 para o Galo no Pradão. Festa no estádio, festa na arquibancada e muita comemoração entre os jogadores. Por tirar a camisa na comemoração, Ramalho recebe o cartão amarelo. Antes do apito final, na jogada de Diogo, outro ex-independente, Felipe faz defesa importante e garante números finais na partida. Na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 no Pradão, excelente vitória galista, que venceu a Francana por 1-0. Igor, jogo truncado, começou no banco de reservas ali, mas 2 jogadores que estavam no banco trabalharam para fazer o gol, né? Além de toda a equipe, você e o Ramalho. Fala um pouquinho sobre esse jogo. Com certeza, nossa equipe é qualificada, mas não são apenas 11 jogadores. A gente está ali fora, sabe que vai entrar, vai ajudar. Eu já comecei de titular, comecei de reserva e sempre que entro procuro melhorar, ajudar da melhor forma, né?
termos de pontuação, a Francana tinha uma pontuação melhor que o Galo, né? O Galo acabou em quarto, a Francana em primeiro. É para começar a segunda fase com o pé direito, né? Com certeza, foi uma vitória muito importante. A gente sabia da qualidade da equipe deles. Foi um jogo de detalhes, foi um jogo truncado e a gente saiu feliz. Ramalho, jogador com estrela, saiu do banco de reservas ali para ajudar os seus companheiros. Vitória que coroa todo o trabalho do grupo, né? Sim, o grupo inteiro está de parabéns. A equipe toda está de parabéns. Feliz demais por fazer mais um gol. Que Deus continue nos abençoando. Tem que fazer 2 para valer 1? Sim, com certeza. Falei com o professor Cláudio que ia fazer 2. Bandeirinha ajudou ali, mas Deus abençoe e fiz o outro. Agora fala de uma forma geral sobre esse jogo que foi difícil, né? A Francana é um adversário competitivo e forte também. Né? Sim, Francana é um time bom. A rapaziada deles são bem, mas a gente soube equilibrar ali e sair com a vitória. Bem, boa vitória. O Galo volta a campo quando, o Denis? O Galo que se concentra, né? Viaja para Andradina, viaja um dia antes, joga domingo às 10 horas da manhã. Mas olha, nós vimos as imagens, doutor. Não vou dizer que foi a vitória da classificação, porque é cedo ainda, mas foi uma vitória com V maiúsculo aí, viu? Uma baita vitória, porque o time da Francana é muito bom, vai brigar para classificar. Concorda, Edmar? Concordo plenamente com o Suídedos. Eu disse, até comentei hoje com o Tatinho, falei, nossa, como a Francana é bom time, né? Tanto que somou 24 pontos, foi o primeiro colocado do seu grupo, e eu concordo, porque essa vitória é aquela que levanta a equipe. E você vê o Independente fazendo o dever de casa, né? 4 vitórias seguidas em casa, é um retrospecto muito bom. E agora o duelo dos líderes, né? Porque o Andradina ganhou do Assisense em Assis. Então imagine só, domingo 10 da manhã vai estar lotado o campo de Andradina, que a única atração da cidade fica lá na divisa com o Mato Grosso, Andradina, né? Então a única atração da cidade é o time que está indo bem, foi bem na primeira fase também. Então vai ser um grande jogo domingo. Eu disse que o Galo se concentra do sábado, né? Mas a expectativa é sair daqui na quarta-feira, mais ou menos, para dar tempo de chegar lá. Bosquinho, Beto, São Bento 1, Sport 2. E o Bosquinho tá lembrando aqui, nós estamos falando do atleta que tira a camisa, acaba levando o cartão. O Richarlison, da seleção brasileira, fez a mesma coisa ontem no Maracanã. Chocolate também, da Inter. Já futebol, sabe que isso vai acontecer, no futebol, né? Feminino não tem essa, né? Não tem. Ainda não. Tem. Então tá bom. O Richarlison, ele fez o gol. Aí o repórter da Sport TV falou, pô, você tava lá, tirou a camisa. Ele falou, queria dedicar o gol para minha bisavó. Aí o repórter falou, como é que é o nome dela? Ih, esqueci o nome da bisavó que ele dedicou o gol. Que coisa, então tá bom. Só o Brasil. César, Corinthians perdeu de novo? Amistoso? Perdeu pro Londrina, né, Beto? Londrina, né? Que coisa, hein? Perdeu pro Vila Nova, né? Isso. Um antes, agora perde pro Londrina. Não, do Vila Nova ganhou. Ganhou, né? 2-1 de... Perdeu pro Botafogo. Perdeu pro Botafogo. Ribeirão Preto. Ganhou do Vila Nova em Goiânia e perdeu ontem em Londrina. Será, Beto? Eu estou ansioso para ver sábado e domingo, a Champions League brasileira vai começar. Vai começar. Porque acabou a Copa América, está todo mundo... Todo mundo a melhorar, né? Voando. Todo mundo a melhorar. mas já tem o clássico, né? São Paulo e Palmeiras no sábado. Aí tem Grêmio e Vasco. Ai, meu porquinho vai engordar. Quarta-feira, depois amanhã já recomeça a Copa do Brasil. Só Palmeiras e Inter de Porto Alegre. Atlético e Cruzeiro. Bons jogos. Não vi a hora. Não aguentava mais a seleção brasileira. Quem foi mais decisivo no título do Brasil na Copa América? Everton Cebolinha ou Gabriel Jesus? Continue participando da nossa enquete. Você vai concorrer também a um combo de Le Pinguê. Deixa eu falar um pouquinho mais para você sobre Le Pinguê. Os hambúrgueres da Le Pinguê são feitos com produtos frescos. Alguns ingredientes são colhidos na própria horta da casa e o pão com gosto especial é produzido com farinha de mandioca. Tem hambúrguer de carne bovina, frango, salmão e até de shiitake. Todos os dias a Le Pinguê tem combos promocionais a partir de R$ 26,00. Se você preferir, pode ir direto na Le Pinguê e experimentar uma dessas delícias em ambiente super aconchegante. A Le Pinguê fica na Avenida Piracicaba 338, lá na Vila São João. Então daqui a pouco um combo aqui para você, além de ingressos da Inter. Intervalinho, daqui a pouco tem uns abraços aqui. Voltamos já já.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Ok, de volta para o segundo tempo aqui da Segunda Esportiva. Antes dos abraços, vamos rapidamente então acompanhar os melhores momentos da Internacional, que empatou lá em Rio Claro, a nossa queridíssima Cidade Azul. Vamos lá. Aí, doutor, são os lances, né? De Internacional e Rio Claro, o jogo no Chimitão. 350 pagantes apenas. A primeira chance, olha lá, o Chocolate tentou bater com o pé trocado. E os dois jogaram juntos, viu, doutor? O Chocolate e o Thiago Passos, goleiro. Pouco público lá, Edmar? Pouco público. O Rio Claro vinha de derrota, perdeu boa parte do seu elenco, né? Poucos jogadores permaneceram. Sim. Eu acho que tinha mais torcedor da Inter do que do Rio Claro, viu, Beto? Também acho. E o frio também, né? A noite aí foi o frio mais intenso. Foi ativo. Você foi nesse jogo? Foi?
Então... Ó o gol, doutor, que a gente achou que foi legal. Dá uma olhada, vê a linha, ó. Pela linha o senhor vê, ó. Ele tava um passo a mais. Você achou? Eu achei que o gol foi legal. Eu achei que foi legal também. Mas minha linha da bola. É que na imagem congelada dá pra ver melhor, né? Que não tem imagem congelada. Não, aí dá a impressão que estava impedido. Eu vejo o impedimento. Desde de lá no jogo. Coisa mínima na frente. Sim. Linha. Mas só deu Inter, viu, doutor? A partida da Inter foi primorosa em Rio Claro, né? O Rio Claro tem esse Roger Bernardo, experiente, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, esse que chuta a bola agora em cima do Piveta. Rafael Pim pouco trabalhou, vai ter uma defesa só em todo o jogo, foi nesse chute aí do Boré. Veja que bela defesa do Pim, né? Mas bela defesa, né? Não, o Pim tá vivendo uma fase, né, César? Espetacular, né? Muito bom goleiro. O Boré que quase veio pra Inter, né? Jogou com o Balardim na Santista. Ele já jogou na Inter, né? No tempo do Catanossi, ele era o lateral esquerdo. Aí impedido. Impedimento. Esse claríssimo. Se ele esperasse um pouquinho, Tem que esperar um pouquinho, exatamente. Falta esperar um pouquinho, Elton Luiz. Bom, o Everton Senna também fez uma boa partida, muito né? Boa. Atuando falta na trave. Pela esquerda. Doutor, olha que curiosidade. 43, falta para Inter, bola na trave do Elton Luiz. 1 minuto seguinte saiu o gol do Rio Claro. Olha lá, jogada de novo nas costas do Franklin. Paulinho cruza, não sobe o Ferrugem e o Gustavo Sapeca faz o gol. O cruzamento desse favorece quem no vem de último frente. minuto do primeiro tempo. Não parece aquele gol da Copa de 70 que o Pelé sobe e faz o gol na Copa de 70, só que teve aquela bem, puxada do Rivelino, né? Subiu bem. Gustavo Sapeca, que vem de uma lesão séria, né? Rompeu o ligamento cruzado do joelho ano passado, perdeu boa parte da Série A2. O segundo tempo da Inter foi muito bom. Segundo tempo, né? Vai ver quantas chances perdidas. Sempre com o Franklin pela esquerda, a jogada boa da Inter. Cabeçada do Chocolate por cima. O Chocolate foi o destaque do jogo, não? Foi. A gente votou nele o melhor em campo. Votou também, César, vocês no melhor em campo? Eu gostei do Franklin. Achei que o Franklin fez uma grande partida. Aí o chute cruzado do Chocolate. Cada 3 finalizações, 2 do Chocolate. Olha lá, a defesa do Thiago Passos. Tem um lance. Foi impressionante, né? É que ela bateu na cabeça do Marquinhos, né? Franklin de novo, olha lá, cruzamento e o Piveta perde, olha lá. Aí foi a 4ª chance. Mas é uma chance atrás da outra perdida. Olha lá, toda vez pro lado esquerdo, olha lá. Franklin de novo, cruza e o Chocolate perde. Esse foi o Everton Senna. Esse foi o Everton Senna. Perdeu gols mesmo, hein? Bem que número 11. Olha lá, outra chance. Ela piveta pro Chocolate, defesa do Thiago Passo, a bola ia entrando. Olha aí, ó. E a bola pega na cabeça do Marquinhos. Nesse tapa do goleiro, a tendência é ela bater na cabeça do Marquinhos e entrar, né? Sim. A tendência. Não entrou. Não, que bola do Piveta pro Chocolate, né? Olha. Que recuperação do goleiro, né? Qualquer outro goleiro da risca aí quase o segundo do Rio Claro, com o Danilo. Ele tinha acabado de entrar no jogo, ó. Ele finaliza na rede do lado de fora. Aí Formigoni outra vez para Franklin. Aí impedimento do Sapeca. Mas o Rio Claro com esse time não vai longe não, hein? Não. Precisa contratar. Esse é o Rodrigo, ele entrou no segundo tempo, ele é para começar. Olha que aí nesse lance o Franklin se machuca. Mas se não é ele, era gol do Rio Claro. Tomaria o gol. Franklin acabou se machucando para evitar o gol do Rio Claro. Machucou o joelho e passa a ser dúvida pro jogo contra o Atibaia. Olha, entrou o Patrick Silva no lugar do Elton Luiz. O Elton que não estava num dia inspirado não, né, Edmar? Não. E o Thiaguinho acabou entrando lá, saiu carregado o Franklin. Para nós, a educadora é melhor em campo. Aí o gol. Cruzamento do Marquinhos, gol do Chocolate. Finalmente. Marquinhos é impressionante, né? A recuperação dele, os desarmes. Mas não tem feito grandes partidas, como fez em outras competições. E aí a Inter foi com tudo, né, doutor? Para tentar a virada, né? E vai ter um lance agora do Patrick Silva, que a bola passa muito perto do gol. Veja aí, ó. Recebeu do Formigoni.
E o detalhe, o Cezinha dominando aí, ó. E comemorando no gol da Inter, né? Pois é. Não vai demorar, ele vai parar no Fantástico. As comemorações dele aí. Ó, o Vitor Braga, hein? Que partida fez o lateral esquerdo, o limeirense, o Geninho. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Para mim, o melhor do Rio A Claro. Inter precisando de um lateral esquerdo, o limeirense Geninho acertando com o Rio Claro. Eu até disse durante a transmissão, no Rio Claro, o melhor jogador. Também gostei do Geninho. Quem é, Edmar? Geninho, o Vitor Braga, que foi revelado pelo Thier. Bom jogador. Jogou no Nacional há muito tempo. Ouviram o que disseram os jogadores da Inter também depois do final da partida. Vamos lá. Cara, eu estou muito feliz por esse começo. O que o torcedor pode esperar é muito empenho, cara, como eu venho fazendo, como a nossa equipe vem fazendo, né? A gente vem trabalhando muito forte, sabemos que é um campeonato muito difícil, mas é jogo a jogo, passo a passo, e o que o torcedor pode esperar é muita dedicação, é muito trabalho dentro de campo, para que as coisas possam acontecer para a Inter. Você teve 3 oportunidades hoje, apenas uma entrou. A gente viu que você ficou irritado no gol perdido aqui no segundo tempo. Ele estava batendo aquele pensamento, será que a bola não vai entrar hoje? Nada, não pode pensar dessa forma, né? Tem que pensar que na próxima ela vai entrar. Foi o que eu acabei fazendo. Tive 3 oportunidades, o goleiro dele estava muito bem hoje na partida. Mas eu continuei persistente, continuei buscando espaço na área ali. Graças a Deus eu fui feliz, fiz o gol. Um jogo bastante complicado de início. Até porque o Rio Claro, jogando dentro de casa, precisava ter a manutenção da posse de bola, ou seja, ficar um pouco mais com a bola para criar as oportunidades. E a Inter, por consciência, deveria se portar de uma forma, primeiro se preocupando em se defender, para consequentemente conseguir as transições ofensivas. E isso aconteceu no primeiro tempo, tivemos alguns contra-ataques aí, não fomos efetivos em relação a colocar a bola dentro da rede. Mas no segundo tempo, devido também à necessidade de buscar o resultado, gera um pouco mais de confiança. E essa personalidade essa equipe tem. Consequentemente, ficamos mais com a bola, uma coisa que eu tenho batido em cima nos treinamentos, de fazer a manutenção da posse de bola e criar as oportunidades. E no segundo tempo, praticamente, foi um jogo de um time só. Então, a conversa foi essa no vestiário e, graças a Deus, aí a gente conseguiu, pelo menos, levar um pontinho para casa. Muito bem. César, a Inter volta a campo sexta-feira? Isso, na próxima sexta-feira contra o Atibaia no Limeirão. E depois, na outra sexta-feira, volta a Rio Claro. Contra o Velo Clube, também numa sexta-feira à noite, Beto. Muito bem. Olha, meus amigos, vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades. Perigo é real e está muito perto. E o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadores. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É na água parada que ele se prolifera. Faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes e regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe d'água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos, mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana, assim você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Agora vamos para os abraços já no finalzinho, quase destaque final, né, César? Boa noite a todos. Programa especial Maiara, até na musa da Inter. Para mim, o destaque da seleção foi o Daniel Alves, o vídeo divino, mandando um abraço para você. Um abraço, o vídeo é a esposa dele. Muito bem. Boa noite a todos. Parabéns pelo programa Maria Silene Luz da Silva. Bom, já temos aí o resultado da enquete. César, rapidamente então, vamos para os abraços. Vamos, Beto. Quero mandar um grande abraço para o Messias Donizete Bernardes. Se eu disser assim, quase ninguém conhece, né? Mas se eu falar que é o Benzinho, esposo da Maria, lá do bairro da Maria, todo mundo vai saber. Então, Benzinho, um grande abraço. Parabéns pelo aniversário. Recepcionou os amigos em sua residência no último sábado. Momentos agradáveis. Parabéns e obrigado pela carona. Quem também nos assiste, Beto, toda segunda-feira é o Claudinho Ferro. Ele que foi o grande ponta-direita do Paulistano Futebol Clube. Reside hoje no bairro dos Pires e não perde um segundo esportivo. Então, ao Claudinho Ferro, também é meu grande abraço. Obrigado, César. Denis? Doutor, um abraço especial para o Fabrício,
que completa depois de amanhã mais um ano de vida, o filho do Pardal, né, o Fabrício Teixeira. Parabéns, muitos anos de vida, sucesso. Um abraço também para a doutora Solange Dantas Ferrari, que amanhã completa mais um ano de vida. A ela todo o sucesso do mundo. E um abraço para o Pir, que é o técnico do Bela Vista de Cordeirópolis, 4 jogos, 4 vitórias. O Bela Vista que contratou mais um jogador, o Matheus Oliveira, meia esquerda, que estava no futebol do Figueirense. Estava no Figueirense, passou pelo Figueirense, vai jogar no Bela Vista, Campeonato Amador. Obrigado, Denis. Roberto? Mandar um abraço para o Tubarão, que está nos assistindo lá, também não perde um programa. Mandar um abraço para o José Lázaro, para a Cleide, para a Beatriz, para o Christian, para o Diego, a família toda lá, São Paulinos e galistas, todos torcedores e torcendo para nós também. Grande abraço. Ótimo. Edmar? Vamos lá, então. Quero mandar um beijão para a Maíta Castilho, né, que é repórter aqui da TV Jornal. Um beijão, parabéns pela competência. Gosto muito dela, estou sempre cruzando com ela nos treinamentos da Inter. Um abração especial também para o Ademir Nogueira, grande Ademir Nogueira, hein? Novo integrante da família Pimba. Tamo junto, viu, meu parceiro? Toda a saúde, toda a felicidade para você e obrigado aí pela parceria. Ao doutor Luiz Gustavo Neri. Doutor, cuida do meu joelho direito, quarta-feira, pelo amor de Deus. Um abração, viu, doutor Luiz Gustavo Neri. Quarta-feira estaremos aí no consultório para tratar do joelho esquerdo. E para o Vander, que é filho do Tatinha, faz aniversário hoje. Vander, tamo junto. Você deu o maior presente pro Tatinha, que foi o Enzo, seu filho. Um abraço. Muito bem. Mayara, quer mandar um abraço para alguém? Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade, agradecer a todos que estão aqui, que são postos de informação e de inteligência, e eu sou muito grata pela oportunidade de estar com vocês. E a todos que estão acompanhando, as pessoas que acompanham pela rádio também, que acompanham pela TV, um beijo para todo mundo, para minha família que está acompanhando. Perfeito, muito bem então. Roberto, vamos então, olha, o resultado deu aqui, pau a pau, viu, Roberto? Gabriel Jesus 90, Everton Cebolinha 103. Então, dividida. Deu Everton com 103, mas as opiniões divididas. Vamos então a 5 ingressos da Inter. Olha, lembrando que o ingresso da Inter, excepcionalmente, só quando, Edmar? Quinta-feira, acho melhor, né? Melhor quinta, né? Quinta-feira, porque a gente espera receber da diretoria da Inter, mais uma vez agradecendo aí o João Vitor Fedato e toda a diretoria, o presidente Celso Potec também. Silvano Correia, do Jardim Planalto. Eric Camargo, lá do Jardim Manacá, ganhou outro ingresso da Inter. Edilson Pedro Pires, do Jardim Santa Eulália. O quarto ingresso vai para... Deixa eu ver, esse aqui acho que já ganhou. Eric Jaime Camargo, já falei, né? Já falei. Eric Jaime Camargo, do Jardim Manacá, ganhou. Silvano Correia, do Jardim Planalto, ganhou. Edilson Pedro Pires, do Santa Eulália. Agora, o quarto ingresso vai para Caio Esquisato Godoy, lá da Vila Riviera. E o quinto ingresso da Inter vai para Josias Mussi, lá do Jardim Ouro Verde. Agora o combo de Lê Pinguê. Muito obrigado, Roberto, pela ajuda aqui, pelo auxílio. O combo de Lê Pinguê vai para Suelen Amorim, lá do Jardim Santo André, onde mora o homem dos dois amores. Nora do Tatinha. Ah, é? Esposa do Juninho. Beleza, então tá bom. Muito bem, então. Amigos, muito obrigado. Acho que falamos, tinha muita coisa para a gente falar também. Copa do Brasil voltando, Campeonato Brasileiro. Vamos deixar para a semana que vem, então. César, obrigado. Grande abraço. Bom feriado a todos, Beto. Beleza. Denis? Grande abraço. A gente se encontra nas páginas da Gazeta de Limeira. Beleza, Denis. Muito obrigado. Roberto? Boa noite a todos e um grande feriado. É isso aí. Obrigado. Valeu, doutor. Boa noite, torcedor leonino. Vamos aplaudir João Valim na sexta-feira. Você acha que vai aplaudir? Eu acho que vai, muito. Merece, né? Merece, o João Valim merece. Merece, você tem razão. Gosto muito do João Valim. João Borinho! Estou contigo, muito bem. Mayara, obrigado. Muito obrigada, doutor. Venha mais vezes. Quando convidar, tá estarei ótimo. disponível. Denis será o meu representante aí, muito bem. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tenham uma ótima semana e a gente se vê. Fiquem com Deus. Tchau.